quando nós lemos o Apocalipse, nós temos que lembrar que João, que é o escritor, porque o autor é Deus, ele escreve no capítulo 1 de Apocalipse, o versículo 1 ao 3, dizendo que é uma revelação de Jesus Cristo. Portanto, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e nós estamos vivendo esse tempo. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo profetizado, descrito pelo apóstolo João, o discípulo do amor. A palavra de Deus em Apocalipse 22, quando fala do rio e a árvore da vida, vai destacar a partir do versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz da lâmpada, ou de lâmpada alguma, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus o iluminará, e reinarão para todos sempre. Disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então nós sabemos que Apocalipse, o livro das revelações, vem falar coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que brevemente hão de acontecer. E que eu creia ou não, os sinais proféticos estão sendo a cada dia demonstrados para que possamos entender que o Senhor Jesus Cristo em breve voltará e tudo o que Ele falou acontecerá. Quando eu começo a analisar esse texto, eu percebo que os sinais no ministério de Jesus, tudo que foi profetizado a respeito de Jesus, aconteceu. E se aconteceu, também acontecerá tudo aquilo que ficou escrito para o nosso tempo. Portanto, necessário enfatizar aquilo que João descreve no capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 3, que é necessário que entendamos que há uma bem-aventurança para aqueles que lêem, para aqueles que ouvem, para aqueles que praticam a palavra de Deus. Mas é necessário também entendermos que o tempo está próximo. Há muitas bênçãos que o Senhor reservou para aqueles que perseverarem até o fim. E é interessante o versículo 3 de Apocalipse 22, quando o Senhor escreve através do Espírito Santo que entregue a João. Ele diz: ali nunca mais haverá maldição. Uma das coisas que atacam o ser humano e que o ser humano sofre muito é com as maldições como consequência do pecado e muitas vezes das nossas escolhas. O salário do pecado é a morte, mas a Bíblia diz que na nova cidade, a Nova Jerusalém, a cidade do Senhor, ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. E veremos o Senhor face a face. É necessário que possamos entender que maldição, morte, dor, aflição, pranto, enterro, sepultamento, lá não haverá. Mas nela nós não sentiremos mais saudades de Deus, não sentiremos a ausência ou parecer que muitas vezes nos sentimos sós, porque a palavra do Senhor declara no versículo 3 que nesta cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, Jesus, e os seus servos o servirão,
e verão o Senhor face a face. E esta é a palavra de Deus para esta noite, que nós possamos entender que, para chegarmos a vivermos as promessas descritas em Apocalipse, é necessário que, como o apóstolo Paulo, venhamos enfrentar com fé o combate e com perseverança. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 7, ao encerrar a sua carreira apostólica, ao encerrar a sua carreira sacrificial, aonde ele diz: gasto-me, deixa-me gastar em favor das almas, ele encerra dizendo: combati o bom combate. O que ele quer dizer com isso? Eu vou alcançar a promessa, porque combati o combate e combati com alegria, e o combate é gratificante, e o combate é muito bom. Assim como o apóstolo Paulo, nós também podemos dizer: combatemos o bom combate. Hoje, enquanto aqui estamos em um combate. O Senhor nos chamou para a guerra, para uma guerra espiritual, para lutar não contra a carne nem contra o sangue, mas para lutar contra toda potestade, principado, contra todos os demônios que se levantam para acorrentar almas. O Senhor vem trazer libertação, como já foi ministrado nessa noite: e conhecereis a verdade vos libertará. E o apóstolo Paulo diz o que muitos de nós um dia também, com certeza, teremos oportunidade de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Esta é uma realidade espiritual, que todos nós um dia acabaremos a nossa carreira, mas devemos guardar conosco a fé. O apóstolo nos ensina a guardar o bem mais precioso que temos. Não é o ouro, não é a casa, não é a família, mas é a nossa fé, porque é nesta fé que alcançamos as promessas do Senhor. A palavra de Deus em Apocalipse 3, versículo 11, nos diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, que cada um de nós tenhamos a responsabilidade de guardar em meio ao combate a nossa fé, de não enfraquecer na fé. E ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Só receberão a coroa da justiça, que está guardada para o povo de Deus, aqueles que amarem a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo aguardam o arrebatamento da igreja e aguardam o cumprimento das promessas descritas em Apocalipse, porque o fim está próximo. Portanto, nós temos a convicção, assim como o apóstolo Paulo, que desde agora a coroa da justiça me está guardada. Independente das situações, devemos entender e visualizar que mais do que as circunstâncias que estão à nossa volta, mais do que aquilo que enfrentamos, a dor, a luta, a aflição, há algo nos aguardando, há algo precioso que Paulo descreve muito bem, com a coroa da justiça que está guardada para todo o povo de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fazer perseverar até o fim, sabendo que a bem-aventurança, assim como as promessas, são para aqueles que perseveram, combatendo o combate e aguardando, firme na fé, que um dia, em breve, as promessas do Senhor se cumprirão, e assim a coroa da justiça nos está guardada, e o Senhor nos dará, e a Bíblia diz que Ele é justo juiz, e nos dará, não antes do tempo, mas só naquele dia, e não somente a um ou a dois, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que possamos ficar com essa palavra em nosso coração, e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Eu declaro perseverança, permanência, bênção de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que você possa até sofrer situações neste mundo, mas que você não perca a sua fé. A sua fé, você esteja firme no Senhor, guardando a sua fé. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.